Vamos fazer uma oração? Se quiser ficar em pé, pode ficar. Queria lembrar do nosso país também, não é? A gente vai falar hoje aqui sobre tristeza, a gente pensa no país, né? Pensa na situação financeira, né? Mas eu tenho conversado com um e com o outro, né, sobre a política. E aí daqui a 2 meses nós vamos votar. Essa semana me lembraram que a gente vai votar para governador também. Eu falei, puxa, votar em quem, né? Eu falei, rapaz, eu tinha esquecido desse problema. Não é? Eu estava pensando só no problema de votar para presidente, né? Mas o que mais nós precisamos fazer é orar. Estou certo que a gente precisa votar direitinho, né? Mas o que nós mais precisamos fazer é orar, não é? Pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que o Senhor nos dê paz, para que Ele tenha misericórdia de nós, como nação, né? O pastor Ives lembrou quinta-feira aqui, que Deus, Ele lida com o pecado individualmente, mas Ele lida coletivamente também. Nós temos exemplos na Bíblia assim. E Ele lida com as nações também, Ele lida com o nosso país também, não é? E depois que Ele falou isso, eu fiquei pensando, Senhor, tem misericórdia do nosso país, não é? Tem misericórdia, né? Então vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, com os corações contritos, ó Deus, nos apresentamos diante de Ti mais uma vez em oração, reconhecendo, ó Deus, o quanto somos dependentes do Senhor, reconhecendo também, ó Deus, lembrando da grande alegria que temos na salvação que cantamos agora há pouco, como tem sido prazeroso, ó Deus, e encorajador para nós, olharmos para a Sua palavra e aprendermos, ó Deus, quão profunda, quão relevante, ó Deus, quão completa é a salvação que o Senhor providenciou para nós em Cristo. E isso nos alegra, ó Deus, nos encoraja. Essa verdade nos traz para o culto nessa noite, para o culto coletivo. Nós viemos para cá com corações desejosos de engrandecermos o Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Lembramos, ó Deus, viemos para cá lembrando que nós não somos donos de nós mesmos, mas um dia, ó Deus, com o sangue do Teu Filho Jesus, o Senhor nos comprou, o Senhor nos libertou. Ó Deus, que alegria, ó Deus, para nós estarmos aqui, podermos falar com o Senhor, que consolo, ó Deus, podermos falar com o Senhor. Agora, ó Deus, lembramos do nosso país, e muitas vezes nos lembramos com tristeza, mas agora, ó Deus, queremos pedir, ó Deus, ao Senhor, misericórdia, ó Deus, para a nossa nação. Queremos pedir, ó Deus, pelos nossos governantes, em todos os níveis, ó Deus. Lembramos, ó Deus, de maneira especial, das próximas eleições, e que haja unidade no nosso país, que não hajam brigas, ó Deus. As diferenças, é claro que elas existem, e elas vão continuar existindo, mas que haja, ó Deus, paciência um com o outro, ó Deus. Que não hajam, ó Deus, grandes divisões, ó Deus, nós pedimos a Ti. Ó Deus, nós pedimos também que homens se levantem, ó Deus, homens e mulheres honestos, éticos também, ó Deus, para termos opções para votarmos, para termos, ó Deus, a oportunidade de exercermos, ó Deus, o nosso direito democrático para votarmos, ó Deus, nós votarmos também com uma boa consciência, ó Deus, e acima de tudo, ó Deus, como a Tua palavra diz, que o Senhor conduz o coração do rei para onde quer, e nós temos a certeza de que não é diferente no nosso país. Pedimos, ó Deus, que o Senhor direcione o coração dos nossos governantes, para que desfrutemos de paz, para que desfrutemos, ó Deus, de justiça. Ó Deus, algo que desejamos, ó Deus, e precisamos como nação. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos como servos do Senhor, como peregrinos aqui. Aqui sejamos, ó Deus, sal e luz, onde estivermos. Senhor, que sejamos nós aqui como igreja, ó Deus, e outros irmãos nossos espalhados por aí, sejam marcados, ó Deus, nos lugares que ocupam, como pessoas éticas, honestas, justas, exercendo, ó Deus, o papel de sal e luz, onde estiverem. Ó Senhor, pedimos o socorro do Senhor para esses irmãos também, que certamente enfrentam pressões, enfrentam lutas,
são assediados muitas vezes, de maneira especial aqueles que ocupam cargos públicos, ó Deus. Tem misericórdia deles, ó Deus, que eles sejam firmes ao lado do Senhor. É a nossa oração, ó Deus, abençoa-nos aqui ainda no tempo da pregação da sua palavra, visita-nos aqui por misericórdia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Nós vamos ler a quarta estrofe do Salmo 119, iniciado com a letra Dalet, do alfabeto hebraico. Eu vou ler para vocês aqui como está na projeção, na revista atualizada. Mas na última estrofe, na verdade eu já citei essa estrofe, a quarta estrofe aqui, né? Mas na terceira estrofe nós vimos que o salmista, ele enfrentava pressão, inclusive dos governantes. Ele era escarnecido, zombado, enfrentava pessoas falando notícias erradas, falsas sobre ele, não é? Difamando. E agora, quando nós chegamos na quarta estrofe, nós encontramos ele falando da tristeza dele. Muito provavelmente está ligada a essa pressão que ele estava sofrendo, às injustiças que ele estava sofrendo. Aí ele nos ensina aqui como lidar então com as tristezas, como lidar com a pressão. Aí nos dá caminhos aqui bem claros e seguros para percorrermos em dias difíceis assim. Vamos ler aí, a partir do versículo 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Existem dias que parecem noites, não é assim? Existem dias difíceis, não é? Nós temos aqui, nesses dias difíceis, fonte de ânimo para o abatido. Mais uma estrofe que é uma oração dirigida ao Senhor da palavra. Nós vamos aprender aqui que a palavra, ela revigora o abatido. Ou mais precisamente, a palavra de Jesus revigora o abatido. Quando o combate é árduo, é muito duro, o salmista se vale das promessas de Deus e ele convida outros a fazerem o mesmo. Então eu gostaria de ver com vocês que, em primeiro lugar, que em tempos de aflição e tristeza, o escape divino é a oração. Como está aí no versículo 25, que já lemos. Ele se volta para Deus e fala da sua tristeza, muito grande a tristeza. Mas quando ele está muito triste, ele se volta para Deus. Num tempo de grande dor, diante da pressão, ele ora. E aqui, o conselho para a oração, ele não é desprezado, não é como normalmente nós somos tentados a pensar. Não é? Puxa, mas você vai me falar em oração agora? Ou você quer orar comigo agora? Eu estou com um problema tão grande para resolver. A situação está tão difícil, vai me falar em oração agora? Ele diz que esse é um bom caminho para alguém que enfrenta dias muito difíceis. Ele está dizendo que com o rosto no pó, ele falou com o Senhor. Aliás, é um bom lugar para estarmos ao falarmos com o Senhor. Não é? Porque a vida abundante e a cura para todas as nossas dificuldades estão com Ele. Somente o Senhor pode concedê-lo. É bom saber também pelo que orar.
O salmista aqui, ele busca vivificação. Ele buscou a bênção naquele que é a raiz do descanso. Ele simplesmente não quer ficar livre dos seus problemas. E ele não ora, Senhor, não deixe que eu passe mais por problemas, por dificuldades. Alguém disse que os tolos anseiam por alimento e contudo perdem a vida. Os sábios, porém, sabem que a vida é mais que o alimento. E Jesus, ele veio justamente para que tivéssemos vida em abundância. E é nesse caminho que o salmista está, nessa direção que o salmista está caminhando. Diante da pressão, ele precisa ter o seu coração revigorado, preservado pelo Senhor. Um ânimo novo é o que ele está pedindo. Então, na pressão, ele não foge, como vimos hoje pela manhã, com Elias, não é? Diante da pressão, diante da tristeza profunda, ele não foge, ele não tenta se esconder, ele não se refugia no sono, mas ele se volta para o Senhor. Ele diz, Senhor, eu preciso ser renovado, eu preciso receber vida do Senhor, a vida que só o Senhor dá. É o que ele está dizendo aí, como está na NVI, né? Ela diz, preserva a minha vida. Ele está dizendo, tranquiliza, assossega. É mais do que preservar o corpo, mas é também preservar a alma, é dar um pouco de ar fresco, de ânimo, daquele ânimo que vem só do Senhor. E aqui não há como não lembrarmos de Hebreus 4. Você tem o texto aí, Fabiana? Não há como não lembrarmos de Hebreus 4. Olha o que diz aí o autor dos Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Vamos juntos agora? Assim, queridos, nós temos à nossa disposição um sacerdote que passou por todo tipo de situação sem pecar. Ele sabe exatamente onde dói. Ele sabe exatamente como dói. Ele conhece todas as nossas inquietações, todas elas. E aí o autor de Hebreus nos convida, ele diz, olha, vamos então nos aproximar do trono da graça, porque nós sabemos quem está ali. E ele sabe quem está aqui. Muitas vezes, né, nós temos resistência em conversarmos com uma pessoa e dizemos, olha, mas você não sabe o que eu estou passando. Você nunca teve essa experiência que eu estou tendo, não é? E nós temos essa resistência. Não há como ter essa resistência com Jesus. Não há como. Não há como. Ele conhece muito bem o que enfrentamos. Ele sabe o que é ser acusado falsamente. Ele sabe o que é enfrentar perigo de morte. Ele sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o que é a calúnia. Ele conhece isso tudo. Ele conhece os problemas familiares, não é? Muito bem. Ele enfrentou, né, uma família na primeira parte do seu ministério, no começo do seu ministério. Ele enfrentou a sua família o chamando de louco e tentando prendê-lo, tentando calá-lo. Ele lidou com essas coisas. O que fazer quando se está debaixo de perseguição? O que fazer num dia extremamente triste? Quando você precisar de alguém que entenda o seu coração e a sua humanidade? Vá para o Senhor. E aí diga para Ele, Senhor, eu estou inquieto. Eu estou inquieto. E Ele é o doador de graça e sabe exatamente o que precisamos, o quanto precisamos. E tem prazer em nos atender. Um exemplo de um homem que enfrentou pressão intensa. Você conhece a história do rei Davi, né? Eu penso que a maioria lembra bastante a história do rei Davi. Mas eu queria lembrar algo que está lá em 2 Samuel 16, não vamos ler lá agora,
Mas Davi, ele fugindo do seu filho, então você pode imaginar a situação ali, um filho agora decide tomar o trono, e aí ele foge, para não enfrentá-lo, para não partir para a luta, ele foge do seu filho. Então, extremamente humilhado, uma situação terrível. E naquele trajeto de fuga, ele é amaldiçoado por Simei, que era um descendente de Saul. E aquele homem começa a jogar pedras em Davi, amaldiçoando, não é? Zombando, ridicularizando. Um dos seus soldados ficou irado com aquela situação e pediu autorização para ir lá e cortar a cabeça daquele homem. Aí Davi, embora estivesse numa situação de grande tristeza e de grande pressão, sabe do que ele lembra nessa hora? Ele lembra da soberania de Deus. E ele diz assim: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Ele está dizendo, olha, se Deus quer que isso aconteça, eu vou aguardar pela vontade soberana dEle. E isso talvez seja uma verdade que mais me intrigue, mas também que mais me conforte, não é? Então, aquela situação que traz para você muita pressão e muita tristeza, até aquela situação está debaixo das mãos soberanas de Deus. E é isso que Davi está lembrando aqui, reconhecendo na hora da dificuldade. Não é depois, é na hora da zombaria, na hora da acusação. E isso faz com que ele abra a mão da vingança, isso faz com que ele abra a mão do ódio, da ira, da amargura, da tristeza que domina, porque ele lembra que há um Deus soberano. O segredo para não explodir diante dos maus tratos é descansar no Senhor. Queridos, e há um descanso que só o Senhor pode dar. Pode ser o melhor colchão, com o melhor edredom, com o melhor ar-condicionado, as melhores circunstâncias, o melhor lugar, não pode nos dar o descanso que o Senhor pode nos dar. Mesmo sem ter um bom lugar, mesmo sem ter um ar-condicionado, mesmo sem ter até uma cama, o Senhor pode nos dar um descanso sobrenatural nessas pressões. E é a Ele que devemos recorrer. O que Jesus fez no tempo mais difícil do seu ministério, você lembra? Nós já estudamos aqui nos evangelhos, mais de uma vez. Momentos antes da prisão, Jesus foi orar. E ele vai para o Pai, e ele está em agonia. Ele vai para o Pai. Ele foi ao Pai quando seus inimigos estavam diante dele. Esse também foi o caminho do salmista. Em tempos de aflição, o escape divino para o servo fiel é a oração, clamando por alívio e refrigério, por descanso, que só o Senhor dá. Em tempos de aflição e tristeza, aprenda mais da vontade do Senhor. Nos versículos 26 e 27, o salmista fala disso. Ele não está pensando em se livrar da injustiça. Ele fala para o Senhor dos seus caminhos, da sua vida, e ele pede, aliás, um pedido que aparece repetidas vezes no Salmo 119. Ensina-me os teus decretos. E é interessante que mesmo numa situação, Tiago, de grande dificuldade, de grande pressão e tristeza, ele não abandonou o livro. Não, ele está dizendo, Senhor, me ensina. Eu preciso aprender. Ele não diz, Senhor, a situação está tão difícil que eu não tenho mais cabeça para essas coisas. Para com isso, olha, ler a Bíblia não dá mais para mim, não dá. Ele diz, não, Senhor, eu preciso, agora é que eu preciso muito mesmo, ensina-me. Ao invés de pedir livramento, ele pede compreensão, ele pede aprendizado. Ele quer direção por meio da palavra, Senhor, eu quero saber o que fazer, como agir, como reagir, o que não fazer, o que não falar. Ensina-me
os teus decretos. Olha o versículo 27. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então, decretos, preceitos, na revista é atualizada, não é? Ele fala também de preceitos, fala das maravilhas. Pode voltar aí, aliás, nós estamos no versículo 26 ainda, volta um pouquinho aí, olha aí, e o 27 está no outro, não é? Ficou separado aí. Então ele está dizendo, olha, Senhor, eu preciso aprender, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, no 27. Então meditarei nas tuas maravilhas, então meditarei na palavra do Senhor, na vontade revelada do Senhor. Ele quer aprender do Senhor em meio àquela situação. Queridos, como esses dias difíceis, esses dias que parecem noites, eles são propícios para aprendermos mais do Senhor. É impressionante. Conviva como um crente no Senhor Jesus, enfrentando dias terríveis. Um crente maduro. E você verá alguém aprendendo demais. E talvez você lembre da sua vida, que talvez não tenha sido diferente. É tempo de aprendizado e muitas vezes nós queremos apenas as respostas, apenas o escape. E o Senhor está querendo nos ensinar, está querendo se revelar a nós por meio da sua palavra. Em tempos de aflição e tristeza, peça forças ao Senhor. Olha o versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Senhor, enquanto os ímpios estão contra mim, a minha alma se consome de tristeza. E agora ele não pede para capacidade para retalhar os adversários. Não é isso que ele pede. Ele não pede vingança. O que ele pede aqui é fortalecimento, é proteção. Por meio da palavra do Senhor. Olha o que ele diz. Fortalece-me segundo a tua palavra. Exatamente como ele falou no versículo 25. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus ministra àqueles que enfrentam tristeza, seja por perdas ou quando circunstâncias difíceis causam dor e irritação. E o nosso tempo, no meio evangélico, a palavra de Deus tem sido tão rejeitada para os dias difíceis, não é? Você tem percebido isso? Ela tem sido trocada por várias coisas, por ensinos de pessoas que nem sequer conhecem o Senhor. Muitas vezes ela é trocada por um comprimido, muitas vezes ela é trocada por uma reportagem que alguém vê na televisão. E o salmista está dizendo, Senhor, me fortalece segundo a tua palavra. Eu estou fraco, eu estou enfraquecido de tanta tristeza. Eu preciso ser fortalecido pela tua palavra. A NVI diz, conforme a tua promessa. A palavra de Deus ministra àqueles que vivem dias difíceis. A força e o conforto de Deus através de sua palavra confirmam essa resolução de abster-se dos maus caminhos. É o que ele vai falar no versículo 28. Ele diz, Senhor, eu não quero trilhar outros caminhos, porque a sua palavra é quem me fortalece. Ele está convicto de que é de lá que virá o seu socorro. Hoje pela manhã, quando olhamos para a fuga de Elias e a maneira como o Senhor lida com ele, o Senhor corrige aqueles pensamentos errados de Elias, não é? Como o Senhor vai nos corrigir hoje? Como Ele vai corrigir os nossos pensamentos errados em dias difíceis? Sabe como? Por meio da palavra dEle. É por meio da palavra dEle que aprenderemos sobre os seus atributos, que não mudam. É por meio da palavra dEle que aprenderemos do seu Filho Jesus, que receberemos o consolo que vem do seu Filho Jesus, que é o nosso sumo sacerdote que lemos agora há pouco. É por meio da palavra que aprenderemos que o Senhor está cuidando da história, Ele está conduzindo a história. É por meio da palavra aqui nos depararemos com algo que cantamos aqui hoje pela manhã, que enquanto os dias estão difíceis aqui,
O Senhor está sendo louvado lá no céu. O hino que cantamos hoje pela manhã lembrava isso, não é? O Senhor está sendo exaltado. E aí quando você lê Apocalipse 4, você lembra disso. Será que isso não encoraja um crente entristecido? Lembrar que existe um trono ocupado por alguém que está sendo adorado dia e noite. E nada passa despercebido para Ele. E Ele está conduzindo a história para um fim glorioso. E aí é por meio da palavra que você vai lembrar de Apocalipse 21. Você vai lembrar que há uma cidade preparada para aqueles que creram em Jesus. Será que isso pode encorajar e fortalecer um crente entristecido? Ah, queridos, certamente pode. E por isso ele pede: Senhor, me fortalece por meio da sua palavra. Eu preciso lembrar das suas promessas. Afasta de mim o caminho da falsidade. Senhor, eu não quero trilhar outro caminho. Favorece-me com a tua lei, ou por tua graça, ensina-me a tua lei. Ele não vê o conhecimento da palavra e a submissão à palavra como algo penoso, pesaroso. Ele vê como um ato gracioso de Deus, bondoso de Deus, ensinar a palavra dele para nós. Em dias difíceis, uma boa decisão: eu vou pegar a palavra e eu vou ler. Olha, eu sei que a minha cabeça, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu sei que eu preciso. Talvez eu vou pedir ajuda para isso. Para aprender a lidar com as injustiças contra você, estude a palavra. Nós vamos aprender isso em Romanos, não vamos, pastor Vitor? Diante da base do Evangelho, vamos aprender a lidar com os inimigos. Já que fomos atingidos por tão grande salvação, como temos ouvido aqui, nós vamos ver as implicações práticas que envolvem lidar com os inimigos. É a palavra que faz isso conosco. Ele não quer responder aos seus inimigos na mesma moeda. Não. Por isso que ele pede: Senhor, afasta de mim o caminho da falsidade. Eu não quero trilhar o caminho da vingança. Não. Eu quero crescer tanto que, mesmo sendo agredido, eu quero obedecer ao Senhor. Muito parecido com o que está lá no Salmo 17. Quando Davi, ele não pede ao Senhor para retirar a presença dos ímpios, mas ele pede para que o Senhor o guarde enquanto os ímpios o atacam. É algo tão diferente do que estamos acostumados, que algumas pessoas vão dizer que isso é loucura. Você está falando uma loucura? Davi, você está falando uma loucura. É o que está lá no Salmo 17. Eu quero crescer tanto que, mesmo sendo agredido, eu quero obedecer ao Senhor. Queridos, por fim, em tempos de aflição e tristeza, renove o seu compromisso de obedecer, ao Senhor. Olha aí a partir do versículo 30, que já lemos. Olha a decisão do salmista. Os dias não são fáceis, os dias são difíceis. Mas ele diz: escolhi o caminho da fidelidade. Naqueles dias da alma chorar, ele renova o seu compromisso de obedecer, escolhendo caminhos piedosos. E é isso que ele declara para o Senhor: Senhor, eu decidi pelos teus juízos. Eu não quero outro caminho, eu não quero fazer outras escolhas. Por isso ele não quer outros conselhos. Ele não quer aqueles conselhos que são de acordo com as tendências pecaminosas do nosso coração. Não, ele não quer. Nos dias difíceis há uma decisão renovada, um compromisso renovado de obediência. Olha o versículo 31, aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Porque quando alguém defende a sua fé, é normal nesse mundo acontecerem zombarias. As zombarias são quase inevitáveis. Decida testemunhar a sua fé lá no seu local de trabalho, lá na sua faculdade. Decida revelar claramente no que você crê, em quem você crê. Queridos, eu
olha só, eu não vou dizer duvido, mas eu penso que vai ser uma questão de tempo. Você vai enfrentar algum tipo de zombaria, algum tipo de resistência, algum tipo de afronta. E ele está dizendo, Senhor, me ajuda, me socorre, diante dessa minha decisão, desse meu compromisso. Quando olhamos lá para Lamentações, no capítulo 3, você vai encontrar ali o povo zombando de Jeremias. E não era no ambiente da faculdade, não é isso? Não era no ambiente do trabalho, era entre o povo de Deus, era o seu povo. E ele era escarnecido pelos seus companheiros, escarnecido. Mas enquanto ele era zombado, o que ele tentava fazer era lembrar da palavra do Senhor, para ser encorajado pelo Senhor. Porque é muito duro quando alguém faz chacota daquilo que você crê, não é assim? Você está evangelizando alguém e ele está rindo da sua fé. Ele está zombando da sua fé. Isso é triste, isso é duro, não é? Isso é pesado. Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a palavra do Senhor dá esperança. Olha o versículo 32, olha como ele termina essa quarta estrofe. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Na NVI está assim, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. E parece que há um contraste aqui, não é? Porque ele começa a quarta estrofe falando que ele está prostrado no pó. Mas ele termina dizendo que ele corre pelos caminhos que os mandamentos do Senhor apontam. Ele diz, Senhor, quando o Senhor me encoraja, quando o Senhor aumenta o meu entendimento, que é a ideia aí de alegrar o coração ou alargar o coração, não é? Literalmente aí, é de trazer maior entendimento. O Senhor, dessa maneira, me capacita, e a minha decisão de trilhar os teus caminhos, ela está clara e ela é então fortalecida. Ele está dizendo, dessa maneira eu serei vigoroso e disposto para não desfalecer em meio ao viver. Como falamos hoje pela manhã, sem milagres, não é? Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e pensamos que todos os personagens ali viram grandes milagres. E os salmos nos lembram da vida como a nossa hoje. A fé no Senhor Jesus, sem milagres aparentes. Com afrontas, com zombaria, com questionamentos, com dias muito tristes. E ele então aponta para nós um caminho excelente, que passa pela palavra do Senhor, que faz com que seja possível essa mudança de alguém que está prostrado no pó. Depois de andar com o Senhor e receber o alívio que vem do Senhor, a força que vem do Senhor, a se apresentar diante dele, mais uma vez, encorajado e disposto a trilhar os caminhos dele. Querido, como você lida com os dias difíceis? Como você lida com os dias que parecem noite? Antes de terminarmos, eu não posso dizer para você que está aqui, que talvez tenha pouco contato com a palavra do Senhor, ou talvez tenha até bastante contato, mas você ainda não tem um relacionamento vivo com Jesus. Você ainda não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E talvez você lute também com a tristeza profunda. É possível que pessoas não saibam disso, mas você sabe. E eu preciso dizer para você, querido, não há como você lidar com a sua tristeza. Não há, por mais que pessoas possam dizer coisas mirabolantes para você, não há como você lidar com a tristeza que há no seu coração sem Jesus, sem o seu Criador. Não há como. Não há como. E às vezes, nós que já temos um relacionamento com Cristo,
Nós tentamos lidar com a tristeza, tentamos lidar com as pressões que enfrentamos sem Cristo. Nós tentamos, sem a palavra de Cristo. E aí, queridos, não conseguimos. Não conseguimos. Não tem jeito. Precisamos dele. Precisamos daquele sumo sacerdote que corrige os nossos pensamentos, que corrige os nossos desejos. E aí com ele, sim, você vai poder se alegrar, como cantamos aqui hoje. E certamente cantaremos ainda. Vai poder se alegrar com a salvação que há nele. Vai poder se alegrar com a segurança da salvação que há nele. Você vai poder se identificar com o sofrimento por amor a ele. E mesmo no dia do choro, você vai poder chorar com esperança, sem ser consumido pela tristeza, pelas lutas, pelas pressões que enfrentamos, que são tantas, não é? São tantas. Mas eu não posso deixar de lembrar isso para você. Você e eu precisamos de Cristo, porque o nosso maior problema só pode ser resolvido por Ele, que é a inimizade com Deus. Só Ele pode dar paz com Deus. E para isso você precisa crer nele. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode ouvir as pregações que ouvimos aqui semana passada. Elas estão gravadas aí sobre a justificação que há nele, não é? Ou pode vir aqui também semana que vem, né, pastor? E tem mais Romanos semana que vem. Nós vamos ouvir mais sobre o Evangelho. Quero encorajar você também nesse caminho. Se vocês quiserem, podem ficar em pé. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, o quanto precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do Senhor para estarmos em pé nos dias difíceis, ó Deus, nessa vida que ela é difícil, de lutas, grandes lutas. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos conforme a Tua palavra, vivifica-nos, ó Deus. Nos identificamos com o salmista. E nos voltamos, ó Deus, com corações contritos ao Senhor. Deus, talvez tenhamos irmãos aqui queridos, passando por dias extremamente difíceis. Pedimos, ó Deus, o consolo, o socorro, que só o Senhor pode dar. Ó Deus, socorra esses irmãos queridos. Socorra, ó Deus, talvez alguém que esteja aqui nessa noite, extremamente atribulado, ó Deus, sem direção na vida. Senhor, transforma corações aqui. Desvenda os olhos, ó Deus, para que essas pessoas enxerguem o Senhor. Enxerguem a salvação, a transformação que há no Senhor. O propósito da vida. A explicação, ó Deus, para o porquê vivemos. A explicação, ó Deus, para o porquê de tantas situações difíceis que enfrentamos. Senhor, que o Evangelho, que a luz do Evangelho brilhe nesses corações, ó Deus, para que eles desfrutem da paz que vem por meio do Evangelho, da vida abundante que vem apenas por meio do Evangelho. Ó Deus, e que todos aqueles que estão aqui, que já creram no Teu Filho Jesus, Senhor, que desfrutemos dessa vida abundante, proposta para nós e transmitida para nós por meio da Sua palavra. Senhor, que nenhum de nós despreze o rico banquete que temos, que revigora a alma, o rico banquete que revigora a alma, que está na palavra do Senhor, que ele não seja desprezado e trocado, ó Deus, por comida estragada em outros lugares. Ó Deus, dá-nos clareza, dá-nos entendimento, ó Deus, ensina-nos a Tua palavra, ó Deus, para que desfrutemos desse banquete. Dá-nos, ó Deus, maturidade crescente, ó Senhor, e preserva-nos nos dias difíceis, ó Deus, para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem assentar.